Fala galera, sejam bem-vindos a mais um MTCast. Hoje com a gente, Cris Solak. Bom, o Cris é treinador, é head coach da Pix Group aqui no Brasil. O Cris já tem 27 anos que está no triatlo, então ele contou para a gente um pouco desse começo dele lá na Austrália, na década, no comecinho dos anos 2000, ali, logo após as Olimpíadas de Sydney, então quando o triatlon era dominado pelos australianos, então ele contou um pouquinho dessa escola que ele teve lá, depois o período na França, como que ele virou treinador de assessoria, porque o foco dele anteriormente eram atletas profissionais. Então, o Cris contou um pouquinho dessa história, quando que ele virou o guru dos números, aí, o geek dos números, da potência. Então, cara, o Cris é um cara muito legal, quem o conhece sabe muito bem disso. Então, foi um papo muito bacana com o Cris Solak. Fiquem ligados aí no episódio. Fala galera, sejam bem-vindos a mais um episódio do MTCast. Hoje com a gente, Cris Solak. Fala, Cris, beleza? Boa noite, Gabriel. Boa noite, Mundo Tri. Tudo bem? Prazer estar aqui. Pô, eu que agradeço. A gente estava brincando aqui, já foi meia hora de papo, a gente nem começou a gravar, então, galera, segura aí que hoje vai, vai longe. Antes da gente começar a falar rapidinho dos nossos patrocinadores, na verdade, do nosso patrocinador, a Z2 Foods, você já sabe, a Z2 está com a gente há bastante tempo. Então, aqui na descrição do episódio está o cupom de 16% no Mundo Tri. E aqui, quem estiver assistindo a gente pelo YouTube, tem o QR Code, só apontar o teu celular para lá que você vai direto para a loja da Z2. E não deixa de seguir, compartilhar, mandar para os amigos aqui o nosso conteúdo. Também está em todas as plataformas, agregadores de podcast. E vamos para o papo. Cris, começando do começo aqui, a gente estava falando do final, a gente começou nosso papo off-record, a gente estava falando das últimas 2 semanas, mas daqui a pouco a gente fala de Ironman Brasil. Cara, como é que você me mandou um áudio, né? Você falou, não, o que a gente vai falar? Eu falei, calma, relaxa, vamos falar de você. Aí você falou que você tem 26 anos que você dá treino, é isso? Eu comecei em 96, né? Eu comecei no triatlo em 95. 96 eu já estava fazendo estágio e né, já estava na borda da piscina fazendo estágio de triatlo e natação também. Trabalhava na equipe de natação como estagiário. E aí, isso assim, estou falando de 1996, né? Eu, baseado em Curitiba, eu falo que nós marcávamos o treino longo de sábado, que o treino longo eram 60 ou 70 quilômetros aqui, praticamente todas as equipes, que hoje uma equipe da cidade é maior do que todos o número de triatletas que existiam naquela época, né? Então a gente fazia um treino longo lá, eu lembro que, eu sei até hoje o lugar que a gente parava, era uma padariazinha lá que não existe até hoje, e a gente depende de onde você saiu da cidade, 30 ou 35 quilômetros, chegava lá, todo mundo sentava, como se tivesse feito um 100K já, aí tomava coca e comia biscoito, enfim, né? Então e aí logo depois disso, né? Aquele início lá, logo que eu comecei a fazer estágio, o, o responsável era o Josemar, que é um dos mais antigos do Paraná, que foi um dos fundadores, trouxe o triatlo para o Paraná também, dos pioneiros, se mudou e acabou que a equipe na época caiu no meu colo, né? Eu de estagiário virei head coach em questão de meses e, enfim, e aí não parei mais, né? 27 anos fazendo isso. Mas como é que você conheceu o triatlo? 95, 96, época aí, Leandro Macedo, despontando, foi isso que te chamou a Sim, atenção ou um pouquinho isso. antes ali, Barcelos e companhia? 94, né? Eu já vi uns vídeos do Havaí, e aí, na época, o que era o Esporte Espetacular passava muito Fernanda Keller, né? Então, 94 ali, eu lembro que, acho que era no domingo, depois ele mudou o dia, mas era a Fernanda Keller, foi a pessoa que os vídeos vinham por causa dela, né? Ou ela era a estrela dos vídeos no Esporte Espetacular, não sei se na época era outro nome, não era Esporte Espetacular, mas esse foi a faísca, né? Vi aquilo ali, aí tinha uma mountain bikezinha, eu sozinho saía na cidade, pô, andava de mountain bike no meio da cidade, voltava a dar uma corrida, e assim foi. Isso já em 93, né? Aí é que 95 foi para valer, né? 95 foi para valer. Mas por conta foi 93. E a primeira prova final de 95, segunda prova internacional de Santos.
Segunda prova da vida, né? Segunda prova da vida. De mountain bike, não, eu já tava Não, eu já estava de road, mas há poucos meses, assim, tipo, talvez há 2 meses que eu estava de road, fui fazer Internacional de Santos. Então, e aí e na época, né, Internacional de Santos, de uma época de Mark Allen, Mike Pigg, né, inclusive palestra eu na minha vida profissional, né, como coach, e gosto muito de estudar, eu sempre trago uma lembrança do seguinte: eu fiz um curso, e teve uma palestra, né, era o Mark Allen e o Phil Maffetoni, que era o técnico dele, né, que está nativo até hoje, e aí trouxe toda aquela teoria. Você imagina lá atrás. Agora, esse curso do Maffetoni, não lembro se foi em 96, 97, mas foi em Santos, junto com o Internacional de Santos. E eu lembro que as coisas eram tão difíceis, né? Porque eu assisti a palestra do Phil Maffetoni, do técnico do Mark Allen, e aquilo ali, anotei, fiz as anotações ali né, na caneta, e aí eu fazia faculdade. Na aula de fisiologia teve lá um trabalho final, conclusão de ano, né? Não era conclusão de curso, não, só um quarto semestre, quarto bimestre. E eu acabei que eu trouxe as anotações dessa palestra, né? Falando sobre batimento, falando sobre low carb, que o batimento é a fórmula lá do Maffetoni, né? Então você tem que tirar o 220 menos tanto, se você está treinado é mais 5, mais, enfim. Tem as anotações até hoje, guardo comigo. E eu lembro que eu usei essas anotações e falei no trabalho lá, né, de conclusão. Tirei 10, meu grupo tirou 10 e no final a professora de fisiologia pediu para eu esperar. Ela perguntou: você tem como me passar isso que você falou aqui? Aí eu falei: tenho, sim, aqui, ó. Fiquei lá, todo mundo, os amigos que a gente sei lá para onde ia depois, né, que mudava de prédio e pegava carona com um para ir num outro campus, né? E eu lembro que eles me esperando e a professora copiando as minhas anotações, né? E isso, né, você está falando de daqui a pouco a gente tá, são 25 anos atrás, como evoluiu, né? Como evoluiu a disponibilidade de informação de todo e foi rápido nos últimos anos, né? Logo depois eu terminei a graduação na Federal do Paraná, isso era a Universidade Federal do Paraná, e fui fazer um mestrado na Austrália, que foi a maior mudança de vida, assim, de percepção, né, do que é ser um técnico. E caí na Austrália no momento que a Austrália era o lugar do mundo no triatlo, né? A ITU era um pouquinho diferente, não tinha esse circuito mundial tão forte, então os atletas ficavam muito muito tempo quietos em algum lugar, né? Eles não tinham essa loucura de viajar o ano inteiro, prova para lá, prova para cá. Então, cheguei na Austrália, acabei por uma sorte indo treinar eu chamo da segunda equipe mais famosa da Austrália na época, né? A equipe que já tinha passado Loretta Harrop, equipe que tinha a Mirinda Carefree começando, nem não estava ainda fazendo Iron, mas estava começando no triatlo, já era boa, já fazia sprint, fazia olímpicos, né? Mas Isso antes todo dos mundo jogos, né? isso não, logo depois das Olimpíadas. Logo depois, tá? Das Olimpíadas de Sydney, né? E enfim, e aí fui para a Austrália, fiz um mestrado, 2 anos lá, e eu falo que estudar foi bom, mas o principal foi vivenciar. Depois fui convidado para ser técnico assistente dessa equipe, né? Até porque a equipe tinha 3 atletas olímpicos, eram da seleção australiana, e eles viajavam, e tinha uma base na França. A Austrália tinha uma base que por muitos anos teve, acho que agora eles não têm mais essa base, e os atletas iam para a França, ficavam de 3 a 4 meses, e o técnico principal passava grande parte do verão lá. E aí a equipe, mais uma vez, é a segunda vez que uma equipe cai no meu colo, né? Assim como eu comecei a carreira, Exato. na Austrália também comecei de técnico assistente ali, daqui a pouco, Cris, você vai assumir que a gente vai ficar 3 meses na França. E, enfim, já adiantei a história aí, né, Gabriel? A pergunta nem era essa. Mas cara, na Austrália eu tenho até essa curiosidade, hein? Porque a Austrália realmente dominou por muito tempo, né, o triatlon, e hoje eles têm, acho que o Joel Filio foi contratado, né, para ser head coach lá agora, se não me engano,
tá na Austrália de novo. A Austrália está tentando agora voltar a ser uma equipe, um time, né, de novo. Como é que era esse trabalho lá? Como é que era esse desenvolvimento de atletas lá? Tá, legal. É, como eu falei, eu tive a chance de viver o auge da Austrália, né? Pós-Olimpíada, e o meu curso era um curso da Universidade de Queensland, em conjunto com o Instituto Australiano do Esporte. Então, eu fazia parte do curso, eu precisava viajar, passar algumas semanas no Instituto, que é em Canberra. E é uma época que, por exemplo, no intervalo do curso, na hora do almoço, eu fui achar uma piscina lá, né? A gente tinha acesso a tudo. E aí fui achar uma piscina, cheguei, tinha uma raia com uma plaquinha de reservado. Aí caí na raia do lado. Aí nadava para lá, nadava para cá, fazia tiro de 50, daqui a pouco caiu um cara do lado e começou a nadar meio na mesma velocidade que eu fazia o tiro. Mas quando eu olhei meio embaixo d'água, eu percebi que o cara estava fazendo técnica. Ele fazia palmateio, ele estava com um palmazinho de dedo, fazia palmateio, aí dava uma abraçada longa. E eu me matava naquele tiro de 50 e o cara, eu chegava, é sério, ele dava 3 segundos, ele chegava atrás, né? Enfim, acabei o treino, saí, fiquei ali me enrolando. Aí o cara, sei lá por que saiu, que nadou um pouquinho, sei que ele saiu da água. E quando eu olhei, tinha um post um outdoor, né, uma foto gigantesca, até o teto lá de 5 metros, 6 metros de altura, do Popov, do nadador, né? E aí, quando ele saiu da água, cara, era exatamente ele. Eu fiquei, pô, foto... Enfim, eu vivi a Austrália no auge, né? O Popov já estava aposentado, mas acho que talvez ele tivesse alguns planos ali que não foram para frente, ele ainda treinava, mas não... Mas, enfim, então é isso que eu vivi da Austrália, né? E a Universidade de Queensland é em Brisbane, um pouquinho para cima. E eu vivi uma época que a gente saía fazer um treino de bike no domingo, o treino longo era no domingo, a gente tinha... e é bem essa coisa de... Existe uma tendência, um normal de acontecer no mundo, né? Tipo, terça-feira é tiro de bike, quarta-feira é pista, né? O longo na sexta. Longa, enfim. E lá, muita gente fazia pista no sábado. Nós fazíamos pista no sábado. E o longo era no domingo de bike. Só que existiam, fora de Brisbane, Brisbane é uma cidade que não é virada para o mar, mas é a 20 quilômetros do mar. Nós pedalávamos 20 quilômetros, às vezes aumentava um pouquinho, chegava lá com 30 quilômetros, e você tinha uma prova que acontecia, cara, em verão acontecia praticamente toda semana, e era 416, 4. Por quê? Eu não sei. Eu imagino que é por causa do circuito de bike que dava 16, eles pegaram para adequar a corrida, colocaram 4, e era a distância padrão. No verão era praticamente todo final de semana que acontecia. E a gente ia pedalando para essa prova, saía a equipe treinar, e quem ia competir levava a mochilinha, ninguém tinha feito inscrição. Você chegava na hora, fazia inscrição, era um número no braço, não era obrigatório nada, se podia fazer de sunga, de macaquinho, nada era obrigatório, tinha capacete, tá valendo, né? Então, inscrição na hora, zero burocracia, colocava a bike no cavalete. Quem queria competir, competia. Os outros esperavam. Quem competiu, sobe na bike e continuava o longo, né? Mas o engraçado, um dia eu assistindo, né? Aí o técnico do meu lado falou: você percebeu aí que tem 4 campeões do mundo nessa prova? Então era uma prova uma prova extremamente caseira, sem nada de informação, estrutura, nada. E chegavam as equipes pedalando e depois saíam, às vezes juntavam 2 pelotões de equipes grandes ali, formavam um pelotão de 50, 60 pessoas e continuávamos o treino longo, né? Então eu tive a chance de viver isso, tive a chance de treinar com Feliz Chiabran, que chegou a ser terceiro lugar na elite na ITU, no Mundial da ITU em Lausanne. Na época, a Felice chamava atenção que ela era campeã australiana em 6 modalidades diferentes. Na época, ela já tinha 9,33 no 3.000 na pista, ela tinha 16 anos, 15 para 16 anos, mais ou menos, né? E um histórico de lesão muito recorrente, né? A carreira dela foi curta por causa disso, né? Mas, enfim, tive a chance lá, para os mais antigos vão recordar, Loretta Harrop, a própria Ciri Lindley,
já apareceu por ali, né? Mas já Uhum. meio já Loretta Herro também aposentada, meio já parando, mas saía com o pelotão, fez uns treininhos juntos. Ou seja, Uhum. o mundo vivia ali, né? O mundo Entendi. vivia ali. Então A foi natação era muito forte lá também nessa época, talvez é um legado olímpico, talvez também da Austrália, né? De investimentos que fizeram para estar bem na Olimpíada, que reverberaram por mais anos. Faz sentido isso? faz total. É o que veio ser meu orientador, coordenador do curso, técnico da seleção australiana de atletismo. Então eu pude vivenciar muito isso do AIS, que é o Instituto do Esporte. Uhum. E, inclusive, o Instituto Regional, eles tinham um Instituto regional, né? Então, cada estado tem o seu instituto que responde ao Instituto Australiano do Esporte. E, na época, era absurdo o tamanho do investimento. E a Austrália, eu vivi realmente o auge de tudo. Eu, quando cheguei, fui fazer um tour no instituto, né? Foi mostrar para nós estudantes onde que a gente ia estudar, enfim. Sala de mídia. Então, sentamos, assistia. Né, a gente, como meu diploma era um mestrado em sports coach, né? Eu tinha que saber um pouquinho de cada coisa. E a sala de mídia, eu pude assistir alguns treinamentos. E depois dali eu já falava assim, ó, quando eu via algum nadador, até porque a natação lá passava em um horário nobre, né? 8 da noite, TV principal, às vezes em 2 canais estava passando natação ao vivo, Copa do Mundo de não sei onde, Caramba. era 8 da noite, TV aberta. É, e eu pude ver, eu falava assim, ó, você vai ver que eles vão responder tal coisa. Porque eles eram treinados a responder É. para a mídia, era a mesma frase, né? O cara não se complicava, não falava mal de ninguém, não. Eu falava, ele fala isso, isso, isso. E a pessoa, como é que você sabe? Eu falei, não, eu sei, eles todos falam iguais, né? É tudo a mesma. Então era tudo que existia de melhor estava ali, né? Tudo que existia de ciência, os coordenadores da época, Louise Burke, nutricionistas, os fisiologistas, todos eles são. O instituto acabou, né? Eles acharam que não fez mais sentido. Alguns anos atrás eles fecharam essa forma de tirar os atletas do lugar, né? O atleta da casa dele ir para um centro de treinamento que fica afastado de familiar, fica afastado do dia a dia de família. É, eles acharam que é uma coisa que começou a não funcionar, né? Uhum. Começou a não funcionar. E coisa que já aconteceu aqui no Brasil também, né? É. Na época a CBTRI teve, Rio Maior, né? né? Não Rio Maior, mas Vitória, Ah, né? tá. Ah, em Vitória, é verdade. A casa dos atletas em Vitória. Então foi um modelo que Uhum. era um modelo que funcionava em muitos países, né? Ou funcionou por um tempo, né? Uhum. Hoje eles acham que não faz mais sentido, né, ter esse modelo. Existem outras formas. Eu falo por mim que logo que eu voltei da Austrália, então tinha aquela coisa de achar que o auge, qual que é o auge da carreira, é você ter atleta profissional, né? Que Uhum. é realmente uma vida bacana. E por um tempo eu só treinei, cheguei a ter 8 atletas profissionais na equipe logo que eu voltei. E dos convocados para casa da CBTRI, os primeiros da primeira leva de convocado, 3 atletas eram meus, né? Uhum. Uma coisa assim que eu senti na pele, pô, beleza. Você tem os atletas, você está aqui se dedicando. E outra, na hora que você está lá, você ainda não tinha filho, não era nem casado, não tinha horário, né? É o dia inteiro com os atletas, né? Aham. Era frio, é chuva, almoçou, volta, vai para academia. Eu ficava na academia, né, o treino no contraturno, né, treino na academia, eu passava 3 horas lá. A gente fazia uma bike, fazia um big gear numa bike de spinning, fazia sessão de musculação, fazia pliométrico, fazia, enfim. E aí, com esse sistema, você vê, o atleta é tirado do técnico. Não, agora você vai treinar com um técnico lá designado, aí você meio perde o sentido. Pô, para que eu vou me empenhar para outro, né? Se a hora que o É. cara ficar bom, ele é levado embora, né? Então, isso é um dos aspectos que Uhum. esse tipo de centralização não funciona muito, né? Entendi. Bom, Você mas aí a perde gente já vai total, para... né? O teu pitaco no atleta, tudo construir, às vezes, o atleta tem que se adaptar ao técnico, e talvez, né, não se adapte, né? Não é bom ou ruim, né? Cada um conhece o atleta, né? E ficar um para todo mundo, às vezes é complicado também, o cara não sabe direito Exato, prós e exato. contras, né?
Prós e contras. Tem coisa boa mas é uma coisa que já não é um modelo que quando eu olho a Austrália, assim, eu sei, Aham. acompanho lá, né? Tenho amigos até hoje lá e eles mudaram bastante a forma de e hoje eles vêm com uma nova, tipo, precisamos colocar a Austrália de volta. Hum, Na época, né, por muitos anos, a Austrália dominou a natação feminina, enquanto os Estados Unidos dominava a natação masculina, né? uhum. E dominava mesmo, né? Era muito nítido, assim, era domínio total da Austrália feminino, domínio total do americano no masculino. E foram se perdendo. E aquela coisa, é um investimento, e tudo é assim, treinar também é assim. Investimento do dia a dia que aquele dia que você vai treinar, você não vê o resultado. Mas quando você olhar 2 anos para trás, você foi todo dia, aí você vai enxergar o resultado, né? Então, é tanta coisinha que acontecia que Uhum. eles eram uma potência em vários esportes, né? O tamanho da Austrália, na época, É. quando eu morei lá, a Austrália era menor que o estado de São Paulo em população, né? E, poxa, era gigante no esporte, né? É. E foi se perdendo, né? Foi se perdendo, e hoje eles têm um movimento de o que precisamos fazer para estar lá em cima de volta. O ciclismo também, né? Australiano era extremamente forte, né? É, Extremamente verdade. forte. Sempre foi, né? Sempre teve tradição, mas e a Austrália vem se moldando para estar em cima de novo. E como tudo, né? Sempre A roda gigante. as coisas, a roda gigante, né? O- Quando você falou da Austrália, o técnico foi para a França. Você falou para mim que chegou a morar em Bordeaux. Foi por causa disso, dessa troca de técnico também? Não, eu voltei para o Brasil depois da Hum. Austrália, comecei a dar treino. E na época, talvez os mais antigos aí ouvindo vão lembrar que passou um francês muito louco aqui, o Benjamin Sanson. Ah, Ele era considerado, né, o melhor nadador do mundo no triatlo, né? Ele e o Andy Potts, na verdade, dominavam as natações aí de TU. E o Benjamin Sanson, que tinha o irmão que era o Jerome, que na época que eu conheci o Benjamin, o Jerome já tinha aposentado. O Benjamin treinava com o Brett Sutton, e ele passou aqui no Brasil e me procurou, nem recordo exatamente por quê, se alguém, não sei exatamente por quê, tinham os australianos no grupo, gente que eu conhecia também. Não sei por que ele me procurou e queria ficar aí no Brasil bom, falou, vou fazer o Iron Brasil então, né? E aí veio para Curitiba, treinou comigo aqui 6 meses, fez o Iron Brasil, na época foi terceiro, liderou a prova ali, o Sturla passou ele, acho que antes do quilômetro 30, mas foi uma excelente prova, né? E hum. aí ele falou, pô, agora vamos treinar para o Havaí, né? Você não pode morar comigo na França? Hein? Eu falei, pô, né? Uau. Me diga o horário que a gente embarca, né? E na época também eu tinha um atleta aqui bem talentoso, era o Léo Ariello, que é um menino que treinou comigo e levei para a França comigo, morou lá, a gente ficou 4 meses treinamos para o Havaí, e tive essa oportunidade, né? Na época lá, em Bordeaux, morava o Sylvian Sudre, né? O Sylvian Sudre foi já bicampeão mundial da ITU de longa distância, já foi terceiro no 70.3 no Mundial de 70. E, enfim, tive mais uma experiência, né? Em outro continente com Hum. atletas de alto nível, Stefan Poulart, né? O cara mais longevo na seleção francesa, acho que foram 16 anos fazendo parte da seleção francesa. Cara. Então, todos esses caras aí que eu tive a oportunidade de Davi House, que depois se aposentou cedo até, hoje faz corrida de montanha. Todo mundo vivia ali meio em Bordeaux. Uhum. Foi mais uma. E voltei para a França por 6 anos seguidos. Fugia do inverno de Curitiba, né? Que Justo. inclusive não está nada agradável ultimamente aí. Em 2 semanas, desde que eu voltei de Floripa, estava tomando chuva em Floripa, continuei tomando chuva aqui. Só que aqui está uns 10 graus a menos que Floripa, né? E chuva. Então, Bordeaux era o que. Bordeaux na época era o que é hoje, talvez, Lanzarote ou não, não, Bordeaux Girona, não, não. não, não, Bordeaux não era. Foi sem querer que Uhum. eu acho que o Sudre tinha família lá Ah, tá. e acabou que o Sudre era recente, né? Campeão.
da ITU, então o cara estava super em alta. Eu lembro um dia lá a gente jantando, ele recebeu um call da seleção, dos dirigentes da seleção francesa, e aí depois desligou, como eles iam sediar o Mundial de Longa, ele ia escolher, na ITU ali, o país sede pode escolher você tem um range, né, Hum. o Mundial de Longa, você pode nadar de 2.000 a 4.000. A Agora estou um distância, né? pouco. A distância é Você muito... pode pedalar de 90 a 120 ou 130. E a corrida de 20 a. Enfim, agora eu esqueci exatamente qual que é, Ah, mas existe esse range, né? E o país sede que escolhia. Até estou por fora se hoje em dia ainda é assim. E aí ele estava pensando o que ele queria escolher. Ele ia escolher o que fosse mais de acordo com ele, né? aham. Com o que ele tinha de melhor. Então tive mais uma experiência na vida aí de atletas altíssimo nível, né? Então foi muito bacana É. isso aí eu já estou falando aí de 2006, 2007, 2008 já, né? Isso. A E, Austrália foi 2002, 2003. cara, imagino também que o triatlon, bom, hoje ainda tem muita coisa, hoje tem muito mais informação, até, né? Muito mais, você até falou do teu caso com a professora, mas eu imagino que por ter passado na Austrália e depois estar na Europa, você tinha contato com as principais é, tendências de estudo, né? Tipo, era um esporte novo, né? Não tinha pouco dado sobre o esporte, né? Então, você conseguia pegar o que talvez ele está na vanguarda do negócio ali. Com certeza. Eu, às vezes, gosto de contar história, né? E as histórias no final remetem a isso mesmo. São, são detalhes. E eu sempre falo o seguinte: para você ser bom técnico, você tem que ter conhecimento, você tem que ter intuição, você tem que viver aquilo, né? Eu não estou dizendo que você tem que ser atleta, não, mas você tem que, se você é atleta, claro que você já teve um insight de dentro, apesar de os bons técnicos mesmo, eles tenham, é, eles conseguem ter um insight, tem um feeling, é mais Uhum. aguçado das coisas, não quer dizer que precisa ter sido atleta, mas com certeza ajuda, né? Ter vivido um pouquinho do esporte ajuda, mas é, não é um quesito eliminatório para ser Uhum. técnico bom, né? Você pode ser, inclusive, né? Tem aí Brett Sutton, eu considero, para mim é o acima de tudo, né? Brett Sutton, eu falo, se ele está falando alguma coisa ao contrário da ciência, porque a ciência não chegou nele ainda, vai chegar. Calma que a ciência vai explicar o que ele está falando, né? E às vezes é isso que acontece mesmo, né? Mas o que eu tive a oportunidade e que me desenvolveu, o terceiro ponto então, conhecimento, Uhum. intuição, e o terceiro ponto é credibilidade, né? Então, no momento que eu volto da Austrália e falo assim, ó, vamos agora fazer um agachamento e você fica parado em isometria por 7 segundos, depois você vai dar um tiro de 1.133 metros. Aí o atleta olha para mim e fala, mas por quê? Eu falei, porque eu estou mandando, eu acabei de voltar, eu não vou falar isso, mas o cara É. sabe que porra, o cara estava lá, né? Tava junto, na época a Caffrey não era nome, né? Mas Aham. era desconhecida, mas eu estava lá com a seleção australiana, né? Eu estava lá com o Benjamin Sanson, né? Inclusive treinou 6 meses na nossa piscina aqui, né? E falava que foram provavelmente os melhores 6 meses de treino que ele já fez na vida. Só que ele já estava meio passado de idade, né? Ele já não É. aguentava mais treinar. Mas o que que isso dá? Credibilidade, né? Então, a hora que você manda o atleta, opa, ele deve saber por que que é o 1.133 metros. Na verdade, o 1.133 é só porque a volta da quadra lá na Austrália dava isso e ficou por isso mesmo, né? Então, assim, você ter credibilidade e construir credibilidade O é um tempo. caminho, né? É. É um caminho, né? Você tem que, para você construir credibilidade, mas eu digo que tive algumas vivências do tipo, o tinha um cara da seleção, não sei, não lembro agora se era o Davi House, acho que era o Davi House, que era a seleção francesa, treinando para a Olimpíada, e eles chamaram o Benjamin para ajudar nos treinos de natação. Eles iam fazer um camp Uhum. em Font-Romeu, que é a base na altitude lá da França, e aí eles chamaram o Benjamin para ajudar, para ser
o coelho né, para ser o sparring da natação. E aí o Benjamin pegou para nós e depois a gente fez contato com o cara que era responsável pelo treino de força deles, né? E na época tinha o Belabre. Belabre era o cara mais magro que eu já vi na vida. O cara era um negócio absurdo de magricelo, né? Você vê os Brownies eram grandes perto do Belobre. O Belobre era um cara extremamente magro. E o Belobre fazia um agachamento, 3 repetições com 150 quilos, né? Então, no momento que eu falei, mas por que ele faz isso? Como é que ele faz isso? E o cara tem uma perna menor que meu braço, como é que é isso, né? Então, assim, aí conceitos que eu trazia para os meus atletas na época, que eu já estava modificando, já tinha atletas quando eu voltei da França, já tinha atletas amadores, e uma coisa que eu falei esses dias, pô, eu tenho vontade de voltar a treinar, eu vou fazer o seguinte, como eu não tenho tempo, eu vou usar a estratégia que eu usava lá atrás, que eu aprendi na França. A segunda melhor fase minha de pedal foi pedalando extremamente pouco, pouco. Eu tinha tempo, né, para pedalar, mas vamos dizer aí que 200 a 250 quilômetros por semana, tá? Né, para muita gente é bastante, mas eu já cheguei em outras épocas também que eu tinha mais tempo sobrando, eu já pedalei 400, 500, né, que pedalei bem também. Mas era um treino de força absurdamente forte, né? E me dava um desempenho, e para toda a equipe, todo mundo tinha um pedal muito forte. Inclusive, você está falando de um treino de força da época lá do Samson, de ter entregue a bike aqui com 4,27 sem comer nada, perdeu toda a nutrição, e o guidão da bike ter virado para baixo, e ele, enfim, com bike, né, daquela época lá, né, não existia, você está falando daqui a pouco vamos para 20 anos atrás, né, você está com 17, enfim, 15 anos pelo menos, né, evoluiu muito o equipamento, né, e, bom, abaixo disso eram os alemães, né, para 4,14, né, a hora que vinha um Jürgen Zach lá para 4,12 era um negócio absurdo, né, e hoje pode você ver uma prova que às vezes 6 atletas vão entregar a bike abaixo de 4,15, né, no Iron. Então a coisa evoluiu muito, mas lá atrás, sim, você não tinha muito, você tinha que ir lá e ver, né, perguntar o que você está fazendo, né, você tinha que pegar o telefone e ligar. Embora hoje exista até um pouco do contrário, é tanta coisa que você fica sem saber também, porque é muita coisa, você não sabe o que é verdade, o que é mentira, né? Isso é bom, isso é ruim, enfim, mas foi uma época muito bem vivida. Você falou do talvez muita informação, me lembrei automaticamente os noruegueses, né? De uma base científica muito forte, muito teste, muita coisa. É o que você enxerga hoje que é o futuro do triatlon, profissional, no caso? Eu tenho uma opinião um pouquinho, eu acho não convencional, né? Da minha vida como técnico. Estamos falando de 27 anos, e 27 anos, assim, realmente me mexendo, né? 6 anos na sequência na França, sempre estudando, fazendo congresso quando dá, sempre indo atrás. Acaba que eu comecei a dar curso, e quando você dá curso, você se obriga a, a estudar mais, né? Reciclar tudo, Então, né? Ter tudo acaba que bem. você aprende mais que todo mundo. E é um clichê falar isso, mas é verdade, porque você tem que se preparar para dar aula, então né, para você dar um conteúdo de 10, você tem que preparar os 50, né? Você tem que ler muita coisa para chegar àquela conclusão. Então, o que eu acho que acontece? Quando eu morei na França, e alguns atletas ali, que eu falei, 3 atletas eram da seleção na Austrália, 3 atletas da seleção australiana. Todo mundo ganhava um medidor de potência. O que a gente fazia no fim do treino? Anotava a média, né? A gente não tinha já existia medidor lá atrás, mas o que aconteceu depois com a vinda do Kugan, Hunter Allen, que é o cara que eu comecei a trabalhar em 2011, né, sob a bandeira de PIX, eles inventaram basicamente a forma de interpretar os dados, né? Então, o que a gente vê hoje de NP, IF, é uma forma de pegar aqueles dados que já existiam lá em 90 e tanto, a galera já usava medidor. Mas anotava a média, não entendia muito o que fazer com aquilo, né?
Era um pouco a forma de interpretação, análise era o que faltava, que veio aí depois de 2010, e no Brasil 2013, 14, aí o negócio começou a pegar. Mas a ciência, eu quando voltei da Austrália, já tinha uma máquina de, bom, antes de ir para a Austrália, quando eu fazia estágio na natação, a natação sempre foi muito adiantado na ciência. A gente sempre usou a ciência, os protocolos de natação para fazer os testes e meio tentar transferir para o treino de triatlo, o que a gente sabia da natação, né? A natação sempre foi bem na frente. E o que que acontecia? Antes de ir para a Austrália, eu vivia na pista, furando o dedo dos outros, né? Fazendo teste de lactato, fazendo, enfim, teste de pista, enfim, o incremental, o teste de 3.000, ou velocidade crítica. Tudo isso a gente já fazia. Quando eu fui para a Austrália, sempre, o Instituto Australiano do Esporte sempre foi ciência na ponta, né? Ciência extremamente desenvolvida. Inclusive, né, ciclistas da Austrália aí que testados lá, que deveriam ter sido acima de qualquer outro ciclista que já existiu na história, e não foi, porque só a fisiologia não explica o sucesso, né? Fisiologia é parte, né? Fisiologia é parte. A minha opinião dos noruegueses é que os noruegueses, sim, têm a ciência no dia a dia, mas se você pensar que eu, Cris, estava em Curitiba em 1999 fazendo teste de lactato na pista, não é algo assim tão... Nós estamos em 2022, né? Você está vendo uma pessoa parar de nadar na borda, o técnico vir fazer um lactato ou colocar uma máquina portátil de VO2. Claro que evoluiu a forma de interpretar e análise, assim como eu falei da potência, só que isso é um complemento, né? Isso é um complemento. O que a base do treino, ela existe há muito tempo, desde Mark Allen, né? A base do treino. Se você der para Mark Allen os tênis que existem hoje, coloca lá no Mark Allen, no Dave Scott das antigas, o tênis que existe hoje, as bikes que existem hoje, o recorde já está aí ainda, na minha opinião, né? Demoraram muito para quebrar os recordes deles, né? Sim. Mas o que que acontece? Eu vejo que, de vez em quando, aparecem pessoas fora da curva em alguns lugares e juntar a pessoa fora da curva com o ambiente correto, com a motivação da equipe correta. Um dia eu vi um documentáriozinho, um trecho no YouTube do Blumenfeld, e eles estavam correndo na pista, a gente fez um teste de 3.000, fez 8,05 no 3.000, né? E aí daí foram fazer a brincadeira lá, o companheiro de equipe dele, tinha uns três cara de mais novos, assim, foram tentar fazer gol nele, era goleiro, né? Não tomou nenhum gol. Aí o cara entrevista, né? Cada um falou um trechinho assim, né? Uns cortes assim de falas, né? Eu tenho certeza que se filmassem por 2 horas eles, ninguém ia falar que o limiar 1 dele acontece com velocidade de 15,5 e o limiar 2 a 18,7, porque ele é um tal e a economia. Agora, sabe o que eles falaram? De bate pronto? É impossível ganhar do cara, o cara é incansável, o cara é um monstro, o cara ele se recusa a perder. A gente sempre tem, e ó, você está ouvindo isso de uma pessoa que dá curso e trabalha com o cara que inventou a maior parte das coisas de medidor de potência, né? Número, número, número. Eu, na Austrália, já fazia tabelas no Excel, pegava o tempo da série de pista e colocava, plotava, fazia um gráficozinho no Excel e dava para o atleta, imprimia, o atleta, pô, caramba, que legal, né? Ou seja, eu gosto de número, mas o número é mais um guia, né? Todos esses atletas que eu convivi de alto nível, a Mirinda Carefree, eu já vi ela chorando numa subida, porque chamava Mount Coot-tha, era dentro de Brisbane. A gente saía do ponto de encontro nosso, em 5 quilômetros a gente chegava nesse Monte Coot-tha, é o nome, dentro da cidade. Era uma, era uma subidinha assim, descia pelo outro lado, era um parque, né? Mas tipo um parque talvez do tamanho do Ibirapuera ali, um pouquinho maior, e era uma pista, só que era uma subida, né?
E aí, vamos lá, 4 voltas. E as voltas eram meio fortes lá um dia, e sei que a Keffer ficou para trás. E o técnico, que era extremamente... é, pegava pesado, né? Rígido, Cara, deu diga-se. uns gritos nela e falou assim que daquele jeito era melhor ela ir embora, porque aquilo ali, cara, ela ficava na roda da galera assim, e chorava, chorava, né? Esse tipo de atitude, eu acho que é algo que não dá para mensurar, né? Uhum. Não dá para mensurar e a gente tende a não dar muito. A gente quer coisa que dê para ver, né? E medir. E até por isso que é o apelo de medidor, apelo de você sempre quer medir as coisas, né? Pô, e claro, medir as coisas é muito bom. Eu sempre digo que o medidor, tudo que você tem, pace, medidor, é um instrumento para te deixar com um feeling mais aguçado. E quando eu falo de hoje, de um Blumenfeld, eu não acho que eu acho que a ciência, claro, as coisas vão evoluindo, né? A ciência vai evoluindo. Pô, hoje a nutrição evoluiu muito, né? Uhum. Você sabe muito o que acontece. Embora a maioria dos equipamentos que existam aí tem uma margem de erro gigantesca, né? O próprio medidor de potência sai na fábrica. Você tem um medidor da mesma marca, tá? Na linha de montagem. Sai um, você empacotou. O próximo, ele pode ter 8% de erro. 8% você está falando de... É muito número, É né? Para muita estar coisa. errado. Então, por isso não pode nem comparar com o do amigo, né? Uhum. Pô, da minha amiga tem o mesmo peso, tudo eu pedalo, dá 180, dela dá 195, porque a gente está andando junto, né? Enfim. Então, números são legais, a fisiologia, com certeza, e não quer dizer que você tem que descartar, não, de forma alguma. Tem muita coisa para estudar, né? Muita Uhum. coisa para. Mas eu, sinceramente, não acho que um Blumenfeld seja um cara assim. Claro que tem que saber, mas antes de tudo, ele é um monstro mentalmente, né? Ele é um monstro. Ele é aquele cara que. Ó, eu não conheço o Alexandre Manzan pessoalmente, Uhum. mas tenho amigo que me encontra regularmente, eu encontrava antes mais, e é super amigo do Manzan, ou histórias, né, que a gente ouve, né, de tanto tempo. Mas, pô, o Manzan não aceita perder nem no ping-pong. Então, assim, eu acho que Uhum. Faz diferença, né? é muito mais do que um analisador de gases na borda da Uhum. piscina, é muito mais do que um analisador de glicose. Tudo isso é legal, né? Tudo isso é legal, tudo isso é válido. Ao mesmo tempo que tem muita discussão sobre o que é um limiar, o que é o MLSS, que é o ponto o máximo, o ponto máximo de onde o lactato ainda é estável, a maior velocidade que você consegue fazer que o lactato ainda se mantenha estável, né? Né, até hoje é sempre a discussão, o que não é, que número que deve usar. Esse número exato, minucioso, eu acho irrelevante a hora que você está falando de performance. Uhum. Desde que você sempre use o mesmo protocolo, ou você chame uma coisa pelo nome que, enfim, que entenda. Você tem doutores, fisiologistas famosos em 2 universidades das mais tops do mundo, chamam um mesmo ponto metabólico, ou o mesmo acontecimento metabólico de 2 nomes diferentes, né? Então, existe Uhum. sempre algo, enfim, deixa isso para os universitários, né? Inclusive, eu criei um curso, eu tento fazer justamente isso, o que realmente importa? De tudo que existe, o que realmente importa, né? O que você precisa saber? E quando eu vejo esses caras, um Blumenfeld, a primeira coisa que eu penso, o cara é um animal, o cara ele não vai perder em nada, né? O cara ele vai sentir dor mais que todo mundo. E tem isso também, né? Tinha uma É, atleta que tem pessoas que têm além é um limiar de dor diferente, isso é sabido, né? Existem limiares de dor diferentes. Uma atleta um dia estava sentindo uma dorzinha na panturrilha, foi lá, acabou fazendo uma ressonância, um raio-x na época, não sei, e descobriu que estava com o dedo quebrado, mas o dedo ela não sentia nada. Ela foi fazer por outra coisa. Então são pessoas meio fora do padrão, né, de dor, de é. gana. Existe uma publicação bem antiga com corredores que era assim: o que diferencia
os maratonistas de alto nível, pegando só maratonistas de elite, o que diferencia o maratonista que ganha ou que está no pódio do maratonista que abandona a prova a partir do... Eles pegavam lá a partir do 32, 34, tá? Fisiologicamente, era impossível dizer quem ia ganhar a prova e quem ia abandonar a prova. Muitas vezes, o grupo, e quando eu falo abandono, tem maratonista que vê que não vai dar para ele até para de correr, porque às vezes tem outra maratona, ele vai correr outra, não estava no ritmo que ele queria, viu que sobrou do pelotão da frente, enfim. E até aquele que vai trotar até o final, o ritmo vai cair, ele vai, não necessariamente trotar, vai completar, mas não está mais lá na frente. E eles acessaram a diferença entre os que ganhavam, os que estavam lá na frente, top 3, 5, com os que ficavam para trás. Fisiologicamente era impossível de dizer a diferença deles. A diferença era puramente mental. O que ganhava era o cara que se disponibilizava a sentir mais dor e queria aquilo ali de toda forma. Eu estou falando de ciência, com marcadores fisiológicos, né? A fisiologia não explica, né? A fisiologia não explicava, né? Então, e eu gosto de um VO2, inclusive outro dia estava na pista aqui com a ciclista de elite fazendo, né, um analisador portátil, mas isso é uma parte, né? Eu não dou o crédito, isso não pode levar todo o crédito, né? Isso não pode levar Direciona, todo o né? Você crédito. direciona o atleta, tudo, mas o cara tem que. A vontade de ganhar, né? A vontade de ser e sentir dor é uma coisa que o atleta de elite tem que ter. Absoluto, Diferencia. absoluto. O, eu gosto muito de tênis. E é uma das coisas que eu vejo, assim, a diferença dos Big Three aí, né? Eles estão falando de Federer, Nadal e Djokovic, em relação ao top 10. Os atletas estão no top 10, que são, acho que de treino não tem absolutamente nada de diferente. E se for a molecada lá, a piazada, bate até mais forte. Mas o mental desses três no momento de dificuldade, o Nadal acabou de ganhar Roland Garros com 37 anos e saiu de muleta. Depois tá de muleta que ele descobriu uma dor no pé, teve que jogar a base de remédio e o cara ganhou de novo pela 14ª vez Roland Garros. E eu vi isso vividamente também na Olimpíada do Rio. Eu fui assistir o triatlon e, cara, eu vi o Jonathan Brown, os Brownies, na verdade, o Alistair e o Jonathan, muito brancos. Tava um dia de calor no Rio, né? Em agosto, era agosto, mas estava calor. Cara, eles estavam rosas do sol, cansado, aquelas largadas 10 horas da manhã ali em Copa, aquele calor. Eu vi, eu falei, cara, esses caras vão desmaiar. E quando eu vejo na volta seguinte, o Alistair vai e, bum, torce o cabo ainda mais, para abrir dos caras. Você fala, e os caras são diferenciados. Tem que ser para aguentar isso aí. É, Correr abaixo de 3-1 ali, todo mundo corre. Mas é a hora que tem que torcer o cabo, que é o diferencial, né? é. E eu gosto muito de ler biografia de atletas, né? Uhum. E eu falo, só muda a bola, o comportamento é igual para todos. Os bons são tudo, né? Tem um site que tem não sei exatamente é um site, não é nenhuma organização oficial, mas eles fazem um ranking de atletas, ranking por modalidade. Esse site, até quando eu morava na Austrália, esse site ele dava o time de cricket de Melbourne como o time mais vitorioso da história em todos os esportes. Eles consideram várias coisas, né? Uhum. Títulos, tradição, enfim. E consideravam Melbourne a cidade mais esportiva do mundo pelo número tem Melbourne Cup, tem Fórmula 1, tem cavalo, né? Tem tudo. Australian Open. Australian Open, tudo acontece em Melbourne, né? E aí o Tiger Woods acho que era o número 1 do esporte, né? E aí questionaram, assim, um cara numa entrevista, mas por que o cara, né, olha, golfe, o cara ganha um campeonato o PGA mais lá, aquele importante, PGA Tour da PGA, vida. com
com a mão quebrada, né? Tipo, é um negócio absurdo, né? Com a mão quebrada, o costela, ele tinha alguma coisa quebrada e o cara, tipo, ninguém nem conseguiria segurar, né, Uhum. o taco, né? Taco? É, golfe, taco. É. Tá. E, e, enfim, e E o aí cara. essa coisa mental desses caras são. E quando eu leio as biografias, é tudo igual. E, na verdade, existem uns traits ali que os atletas bons são. É que eu também fui formado, o meu orientador de mestrado, que era o técnico da seleção de atletismo, né, foi Hum. medalhista em Atenas como técnico depois que eu saí de lá, ele era muito forte na psicologia, né? Às vezes ele era um dos principais nomes aí da psicologia do esporte. E ele me ensinou muito essa pegada, né, da psicologia. Ele falava muito sobre isso. Ele tinha um trabalho super famoso que era sobre o que diferencia os bons dos não tão bons. Ele pegava Uhum. os finalistas olímpicos do atletismo. Qual que é a diferença entre o que ganha e o que, quer dizer, os que estão na final e os que estão na final B, ou que não, o que estão lá na Olimpíada, mas que não são finalistas, né? A diferença, ele tinha lá três, eu sempre esqueço o que que era, né? Agora estou esquecendo até duas, mas não, duas eu sempre lembro. Tem uma terceira que eu sempre esqueço o que que era, e daí eu vou lá, leio e esqueço. É uma coisa que eu, a vida inteira, eu nunca lembro do terceiro ponto que ele colocava. Mas o ponto número um era, o atleta acha que ninguém é melhor que ele. Se ele perde, é porque ele fez alguma coisa errada. Ele nunca vai colocar a culpa que o outro é mais talentoso que ele. Ele tem uma certa soberba de, cara, eu sou bom, só depende de mim. Então, o dia que ele perde, ele na cabeça dele, ele nunca vai pensar que alguém pode ser melhor que ele. Ele é a pessoa melhor que existe no mundo para fazer aquilo. Se ele perder é porque aconteceu alguma coisa que ele fez errado, né? Mas na próxima ele Uhum. vai ganhar. E em segundo, a pessoa só vive para o esporte. O esporte, o treino dele vem na frente de tudo, absolutamente tudo. Inclusive família e filhos, é, o, o treino dele é na frente de tudo. Uhum. Isso era uma característica dessas pessoas que são, o que são características até que não são muito É. louváveis, né? Obsessão, né? É uma obsessão pelo É. treino absurdo. Mas uma coisa que eu vivi muito legal, que eu aprendi na época de Austrália, e às vezes o pessoal perguntava, pô, mas lá, né, você deve ter visto lá, todo mundo ganhava dinheiro para treinar o cara, não é assim não. Não é assim não. Não é, claro, tem a facilidade de, uma coisa que eu mais vejo, né, é a Europa principal. Eu quero sair pedalar 3 da tarde de casa, eu saio, né? Não tem assim, não tem perigo de trânsito, né? Uhum. Eu moro em Curitiba, acho que Curitiba é das melhores cidades que tem para treinar. Pô, eu não saio na estrada dia de semana, né? Eu Sim, tenho não dificuldade dá. para fazer isso. Enfim, uma das coisas mais legais é quando você começa num esporte na Austrália e você vai para um treino e tua parceira de treino, às vezes a tua vizinha do condomínio é campeã mundial, você, opa, você acredita nas coisas diferentes, né? Uhum. E eu acho que é um pouco do que acontece aí no triatlon, sempre, né? Mas quando alguém baixa um tempo, eu sempre falava assim, pô, você ganhou a categoria no meio Iron para 4 horas e 5, ano que vem faça 4 e 2, porque 4 e 5 a É o galera já viu que é novo, possível. Ó, é o novo não, benchmark, né? tá fazendo lá, todo mundo vai caçar aquilo e, né? Então é natural que as coisas vão, pô, hoje em dia você vê quantos amadores aí do Brasil fazem um sub 9, né? Pô, a galera já foi lá, claro, tem muito avanço aí de material, de várias coisas, mas o acreditar, né? Não tem mais aquela coisa do, pô, acho que aquilo ali é um negócio impossível, né? Já não pensa que é impossível, vai lá e faz É. mesmo, né? Eu até um gancho nisso, cara. Você acha que a gente está gravando aí na quarta-feira, teve o sub-7 aí, sub-7, sub-8 no domingo. Você acha que esse efeito psicológico pode acontecer, do tipo, não baixar das 7 horas, que acho que sem o vácuo ali era um pouco impossível, mas acho que principalmente no feminino, né? Baixar de 8 horas é uma coisa ali, o próprio masculino, 7 horas e 15, 7 horas e 10 começa a ser. Essa barreira quebrada, você acha que funciona?
nesse sentido. Eu acho que quanto mais batalha dos gigantes tiver, esse tempo ainda vai cair, né? Uhum. Eu, eu acredito que ó, travou aqui para mim, travou para Não, você, tô Gabriel? aqui. Travou? Não. É, um dia que a gente Ah, o dia que a gente tiver um Blumenfeld contra um Frodeno e Sanders e mais todo mundo junto, não tem como não baixar, né? Não é, tem como não baixar, né? Eu acho que ainda tem um espaço. Eu acho que ainda tem um espaço. O amador já deu uma mudada radical, mas mesmo os profissionais, claro, né? Ali o sub-7 foi meio forçado aquela bike, né? é, Os caras meio. pedalaram com potência, tipo assim, passearam de bike para correr, É, né? Passearam de bike o, para correr, mas dá o tom do negócio, né? Tem e eu acho espaço. principalmente o feminino, cara. Eu vejo o lado do feminino, porque o recorde da Chrissy Wellington. Não falar em recorde na longa distância é um pouco difícil, né? Porque cada prova é uma prova, mas assim, querendo ou não, é um tempo de balizamento, né? 8, 18, 13, perdura já há 11 anos. E, pô, não teve ninguém. Pô, você teve Daniela Riff em ascensão quase, bateu o recorde. Aí você vê a Laura Philipp fazendo sozinha ali no mesmo dia do sub-7, sub-8, né? Fazendo 8, 18, 20. Acho que e aí você vê que as meninas abaixaram bem, né? Quase meia hora ali do tempo. Você falou, cara, acho que dá, hein? Quer dizer, É, quase meia hora do sub-8, né? Mas quase 50 minutos do recorde, quase uma hora do recorde. Falou, pô, acho que dá para acreditar que dá para correr uma maratona mais forte, ou pedalar mais forte, correr uma maratona bem, né? eu acredito que, eu tenho certeza que sim, que ainda vai ter, a gente ainda está numa época, ainda está progredindo, né? Não está não tá estabilizado, não, está numa Ah, progressão, né, esse negócio. ainda bem, né? Bom demais. O fã do esporte gosta, né? O atleta Exato. tá lascado, mas o fã do esporte gosta. É, é, é muito, é legal. Eu achei que eu não ia gostar de assistir o Sub-7, Aham. achei meio assim, né, lendo, caramba, meio sem graça, né? Mas na verdade eu fiquei, né, me chamou a atenção, né? Me chamou a atenção. É, vai Foi, ter. foi, mas não tem nada a ver, né? Não tem É, nada a ver, mas é uma boa, muda um pouquinho as referências, né? Muda um sim. pouco. E, Cris, quando é que você falou do Hunter Allen, aí, você citou um pouco. Como é que o Hunter Allen. Explica pra galera quem é Hunter Allen, né? Vou deixar você explicar, já que você conhece melhor o cara, e como que começou isso, você entrou na tua vida e daí veio a Pix no Brasil, né? O Hunter, o Hunter foi o que escreveu junto com o Kugan a, a Bíblia do treinamento com potência, né? Ele era um ciclista que já correu na Europa, não corria Pro Tour, mas corria num bom nível. Virou técnico, né? Virou dos técnicos mais famosos aí por uma época. Ele tinha, poxa, no mesmo ano ele tinha campeão sul-africano de mountain bike, o campeão dos jogos do Pan-Americano de ciclismo que era, acho que era um colombiano, atletas do mountain bike da seleção americana. É um cara que fez muito sucesso como técnico, criou muito das coisas, da metodologia de como se treinar com potência. Ele foi um dos grandes responsáveis. E eu fiz um curso em 2010, fiz um curso em San Diego com ele, de 3 dias pelo órgão lá do ciclismo dos Estados Unidos. E aí eu peguei uma carona com ele, fui fazer, ele tinha um outro curso ali em Palm Springs, era um curso, um workshop, camp, era se eu não me engano, de terça até domingo, era a semana praticamente inteira, né? Então, de manhã a gente pedalava e de tarde a gente tinha aula. E eu trouxe, logo, isso foi dezembro, novembro, final de novembro de 2010. Fevereiro de 2011, o Hunter estava aqui em Curitiba, fazendo um workshop. Então, eu e o Max, que a gente o Max aqui de Curitiba também já na época lá, o Max tinha uma loja de bike, né? Eu cheguei a fazer parte por uns 3 anos, que era a Kona Bikes, não existe mais. Ah, lembro desse nome. E o Max era pô, excelente escritor, deveria estar. Eu escrevi umas resenhas do triatlo de treino muito bacana,
Cara extremamente culto e excelente escritor, era muito bacana ler o que ele... E, eu, e a gente falou, pô, vamos organizar um workshop do Hunter no Brasil, né? E aí o problema é o seguinte, né? Ninguém nem sabia o que era potência direito, né? E a gente fez em Curitiba, e à época não tinha redes sociais assim para você ter uma divulgação, né? E realmente pouca gente usava um medidor de potência na bike. Uhum. Eu lembro que a gente teve acho que uns 12, não inscritos, fazendo, pagantes mesmo, a gente acabou tendo que tirar do bolso até, porque no final aqui eu tive que chamar as pessoas de convidado, pô, vai lá assistir, porque para ter alguém lá, né? Porque a gente não... Ou seja, isso, 5 anos depois, a gente olhava para trás e falava, caramba, ó, Hunter Allen estava no Brasil e teve que Ninguém pedir queria por ver o cara. favor, né, cara? Pedir por favor, alguém, pô, vamos lá para encher a sala, né? Porque... Mas os caras que foram encher a sala não sabiam nem o que era uma potência, né? E aí o Hunter, logo depois disso, me convidou para trabalhar com ele. O Hunter foi um dos criadores do Training Peaks, da plataforma, né? Training Uhum. Peaks. Alguns anos atrás ele vendeu já a parte dele, ao mesmo tempo que ele criou a assessoria chamada Pix Coaching Group, e eu fui dos primeiros 10 técnicos a trabalhar com ele, e hoje são mais de 50 técnicos. Tem Pix Japão, Pix Alemanha, só nos Estados Unidos tem 50 técnicos, né? E o nome Pix, as pessoas até confundem o Training Pix e o Pix Coaching. O Pix é basicamente pelo mesmo motivo, Uhum. a criação do nome foi pelo mesmo motivo. Ele segue com assessoria, né? E o Training Peaks, ele foi um dos criadores, já está fora do projeto já há alguns anos aí. Mas ele foi o cara que, lá, acho que em 2000 começo de 2000, se reuniram umas pessoas nos Estados Unidos, ó, tem esse negócio de potência aqui, vamos criar alguma coisa, tipo um congresso, vamos se reunir aí para estudar sobre esse negócio de potência, né? E a partir disso aí, um aluno do Hunter mexia com computador, programação, e aí o cara falou, cara, eu posso te ajudar a fazer umas coisas desse. E aí surgiu a partir daí nessa. Ah. E ele tinha muito visionário, né? Pô, ele basicamente assim muita coisa. Ele, pô, seria legal achar uma métrica que vai dar um número que vai expressar o cansaço de um atleta, que não seja a média. Aí o Kuga é um cara muito mais acadêmico, ia lá e ia dormir e voltava com a métrica. Pô, criei uma fórmula aqui, um tipo como uma NP, né, que é a Uhum. Normalized Power, né? Uhum. Inclusive uma coisa que a Normalized Power é uma forma de estimar o teu custo energético, porque só a média, se você para de pedalar, ela está dividindo por zero, pode ter um número baixo que não vai te mostrar quanto desgastante foi aquilo lá. Mas uma coisa legal, que é uma informação que as pessoas erram muito, se você está falando de velocidade, as pessoas falam assim, pô, eu fiz o Iron Floripa, fiz 240 de média normalizada e meu tempo deu o que vale a velocidade é a média, não é a média normalizada. A média Uhum. normalizada está dizendo quanto cansado você ficou, enfim, o Hunter foi o cara que criou essas maluquices aí de dar um significado para os números, né? O cara ficou por anos aí, ele viajava o mundo dando palestra, né? Logo que eu conheci ele estava Ironman de Kona, tá lá dando palestra para Zip, lotava auditório, era consultor de tudo que era medidor de potência, tudo que é rolo. Inclusive ele que me chamou lá, eu era nos primeiros 100 a testarem o Zwift. Eu fui Ah. foi um piloto lá do Zwift. Ele, pô, quem que tem um rolo, tal? Na época eu tinha, então pode entrar aí e fazer no beta do Zwift, sabe? Então Mas ele também estava no Zwift ou ele estava como acho que consultor? ele estava como consultor, né? Estava Ah. como consultor. Acho que nunca teve parte no business, mas estava como consultor. Então ele é um cara que me ensinou muito essa. Pô, eu tive a chance, né, de pegar ele no início da assessoria dele, praticamente, né? Devo ter sido o sexto técnico a estar com ele, né? Comprou na E baixa, né? Comprou, não estava super valorizado ainda. foi E, muito bom, foi muito bom. É um cara que eu tenho muito carinho aí pelo que ele me ensinou e sempre gratidão por isso. E o pessoal fala, pô, Cris, teu nome aí hoje
que você usa Pix, cara? Cara, eu sei onde que eu comecei lá e aí às vezes a gente passa... Eu te falar que eu já fiquei aí agora, às vezes fico mais de ano sem conversar com o Hunter, né? Já conversamos muito, né? Quando conversa é coisa nada a ver, não tem nada a ver de treino, né? Inclusive estou para ir lá, falei, vou passar 3 semanas lá, mas uso o nome Pix, carrego o nome Pix na assessoria por uma... né? Tem um agradecimento a ele aí por ter me colocado no circuito, né? Me ensinou bastante. E, cara, quando começou, você falou, né? Ninguém trabalhava com potência. Eu lembro, você falou 2014, 2015, que aí a potência realmente pegou, a potência de ciclismo pegou no Brasil. Hoje é impensável, né? A galera entra já, potencímetro tem que ter, tem que. O cara tem, às vezes, umas. Eu até vejo, às vezes, como um problema no triatlo, entre aspas, que encarece a entrada, né? Uma barreira de entrada. O cara achar que ele precisa obrigatoriamente ter. O cara, a pessoa, né? Ter potência para treinar, mas de tão difundido que é isso hoje, né? É verdade. A potência, até quem não usa tem, né? É, exato. Tem gente que vem treinar e fala, e aí, treina, sabe teu FTP, sabe? Não, mas pô, eu vejo que tem um medidor aqui. Cara, eu coloquei aí desde que eu comprei a bike. Comprou a bike quando? Cara, tem uns 2 anos. Mas você nunca. Não, tá aí, né? Tá funcionando, mas eu não sei o que fazer com ele, né? Que as pessoas já entendem como um item obrigatório, né? Se não tiver, você tá para trás, né? É que só colocar também não vai adiantar, né? Tem Exato. que, e ao mesmo tempo que hoje tem medidor muito barato. Hoje O barateou um investimento pouco. baixou bastante, né? Baixou bastante. Lá atrás você tinha as marcas, o SRM é o mais tradicional, mas sempre foi o mais caro e tal. Depois você tinha Rotor, você tinha Quark. A gente estava falando ali de, acho que mais de $2.000. Hoje baixou bastante. Você tem medidor de pé de vela aí de $500, $550. Medidor de um lado só, pode comprar. O pessoal pergunta direto. Medidor dos dois lados. Você tem uma análise mais fidedigna do que está acontecendo, mas a maioria das pessoas não vai ter uma discrepância gigante entre perna esquerda e perna direita. Quando você vê um número de watts de um medidor só de um lado, ele está duplica, ele pega ali, se mediu 100, ele mostra É. 200, que ele está entendendo que é 50-50, né? O que funciona perfeito. E é um preço, mas, claro, às vezes o medidor vai até contra o atleta, né? O atleta fica muito bitolado naquilo ali, que acha que aquilo ali é a solução como eu falei lá atrás, o medidor é uma forma de deixar o teu sentido um pouquinho mais aguçado, a tua percepção de esforço mais aguçada. Você não pode ser dependente daquilo, aquilo tem que ser um complemento. Vai te ensinar. Tem muita gente que usa o medidor e fica estacionado o ano inteiro só repetindo aquele número ali. E por isso que eu mesmo gosto no treino, eu não, apesar de ter as zonas, pô, eu criei as zonas, vai fazer um tiro de limiar entre 220 e 240 watts. Tem atleta que se você passar isso, ele vai fazer isso o resto da vida, ele nunca vai se mexer para cima. Então por isso que às vezes eu misturo, de vez em quando eu boto uns treinos lá que são um contra-relógio máximo. Daí eu quero ver será que ele já saiu do lugar, será que os números não mudaram? De vez em quando a gente tem que ir testando e obrigando o atleta a ir no máximo para ver se tem gente que só faz o dever de casa e fica naquilo ali, né? Você tem que ter uma É. mistura das coisas. Você também tem que. Eu falo, às vezes você tem que olhar para aquele medidor e tentar quebrar ele no meio, fazer o número ser tão alto que ele não vai nem aguentar aquele número. E, E, e não esquecer e do bom usar e como. velho, desculpa, do bom e velho BPM, né? O batimento também dá uma entregada boa no como é que você tá no dia, né? Absoluto. E juntar as duas coisas é o melhor dos mundos, né? O melhor dos mundos. Agora, o que eu mais gosto de medidor, de batimento dos números, é uma cenoura, né? É uma cenoura. A gente persegue. Assim como eu falei da prova, pô, você fez 4,5 no meio Iron. Tenha certeza que ano que vem você tem que fazer 4,2 para ganhar, porque 4,5 não ganha mais, vai vir uma galera para 4,5. Você, o, o ser humano busca muito referências e referências às vezes redondas, referências de número. Não é à toa que numa maratona você vê a concentração de chegadas perto dos números cheios.
Então, perto de 3 horas, perto de 4 horas, perto de 5 horas. Então, a pessoa quer o sub 3, né? E você vê, no triatlo a gente fala, né? Quero um sub 5 no meio Iron, quero um sub 10, quero agora sub 9, você vê, sub 7, né? Tem essa coisa de perseguir o número, né? E o medidor, esses números, a gente serve muito para a gente ter uma referência, pô, vou perseguir essa referência. É a mesma coisa, uma pessoa que não usa nada, treina sozinho, isolado numa... Pegar um atleta é talentoso, coloca o atleta numa prova. Digamos que ele ganha, né? Ganha um triatlon olímpico. Ele vai morar numa cidadezinha remota lá, não fala com ninguém, não tem nenhum atleta que treina junto. Ele treina 2 anos treinando o melhor que ele acha que ele pode. E ele volta a fazer a mesma prova. Ele vai ter ficado para trás do mundo. Porque você precisa de referências, né? Você só sair, normalmente isso vai dar errado, assim, você tem as referências. Pô, se eu sou 200 watts, eu agora vou buscar 210. Então, o medidor é muito isso. E é muito, hoje, para um técnico, eu falo, é mais importante para o técnico do que para o atleta. O atleta, ele pode competir, nem olhar para o medidor, mas depois eu quero ver o que ele fez. E eu quero fazer uns testes, eu quero saber como é que estão os sistemas dele. Se a gente for no centro da UCI de ciclismo na Suíça, eles vão fazer um teste, né, de entender que tipo de ciclista é você. Você vai fazer um teste de sprint, lá eles usam 6 segundos, mas é por ali, né? Eu uso o protocolo, tem vários protocolos que são de 5 segundos, mas pode ser 4, 6, 5, 6, é igual. Mas vai lá, testa 6 segundos, potência neuromuscular, capacidade de sprint puro, testa 1 minuto máximo, que é capacidade anaeróbica, testa os 5 minutos, lá eles testam 4 minutos, que é a representação do VO2, e faz um teste de 20 minutos, que faria uma estimativa do FTP. Ou faz um contrarrelógio de 1 hora, mas pouca gente vai fazer. Tá. Na hora que eu tenho isso, eu entendo que tipo de ciclista eu tenho. Na hora que eu faço isso com um triatleta, ou nos treinos eu vou entender onde que estão como é que ele se coloca nessas 4 colunas de zonas metabólicas, eu entendo que tipo de atleta eu tenho. E isso vai me guiar que tipo de treino que o atleta precisa. Um atleta que vai fazer o Iron, ele precisa ser econômico, né? Nem sempre você precisa ter um VO2 gigante, você precisa ser econômico, você sempre funciona em volta de VO2 limiar e economia de movimento. Então, quando um atleta vai fazer um Iron, a economia é muito mais importante do que um atleta que vai fazer um sprint ou um triatlo olímpico. Não precisa ser tão econômico. O limiar e o VO2 talvez sejam mais importantes aqui nas provas curtas do que lá no Iron, né? Então, o medidor vai me dizendo que tipo de atleta eu tenho, como é que está a calibragem dos sistemas desse atleta aí, aí é história de treino, aí vai longe. E, cara, imagino também que essa tecnologia, mais dados, mais plataformas, mudou também o mercado de assessoria, né? Que hoje a galera chega muita gente crua, mas tem muita informação, né? E o que você falou, às vezes tem informação demais, a pessoa não faz ideia, mas está te perturbando porque o FTP dele não está igual, porque o VAT subiu. Mas você acha que na média assim melhorou isso? Tipo, o atleta hoje entende mais o que está fazendo, questiona mais de forma embasada o que está fazendo? Eu falo pelos cursos que eu tenho dado aí desde o ano antes da pandemia. Só no curso online aí foram mais de 100 pessoas. E eu só abria para técnico, agora abri para atletas também, né? Sempre teve atleta pedindo, atleta gosta, tem muito atleta que gosta de estudar e vai saber mais que o técnico, mesmo que a pessoa é dedicada, gosta. Eu li o livro do Hunter Ali, por exemplo, eu li, li, sublinhei, fiz tudo para poder perturbar o técnico. Viu? Atleta, né, gosta e realmente hoje, se o técnico não tá ali na ponta buscando informação, ele vai passar um aperto com alguns atletas, né? Ele vai ter atleta que sabe mais que ele e realmente, né, sabe. E ser técnico também não é só isso, né? Você vai ter atletas
e vai ter técnicos que o técnico pode não ser um técnico muito voltado para isso, né? Pô, não quero saber de medidor, não quero saber. Tem gente que até não gosta. E ele tem outras coisas para oferecer, né? Ele tem ali um cuidado, né? Uma palavra, uma preocupação. Isso faz parte do ser técnico também, né? É uma somatória de tudo. Agora, eu acho que o técnico que tem atletas que querem ter performance, estudar, estar por dentro da tecnologia, da metodologia, né, de análise, isso é fundamental para o técnico. Né? É fundamental, senão ele só vai até um certo de cliente atleta, a partir dali o atleta vai ter que buscar outra assessoria, né? Eu achei que eu achei que mudou até bastante em relação a pandemia mudou um pouco a forma as necessidades dos atletas, né? E o que as assessorias estão sendo mais cobradas, sabe? A gente viveu ali um período, e eu falo a gente tem atletas em 21 estados do Brasil, e eu percebi que pós-pandemia os atletas estão muito mais necessitados de contato, de fala, o ser humano sempre foi, né? Mas numa época ali eles estavam mais aceitando receber uma planilha e tchau, né? Tipo, eu tô olhando aqui o número, é isso que eu quero, né? Não precisa nem falar comigo, coach. Hoje em dia não, né? Você vê que faz muita diferença. Então eu vi que também criou muito mercado para assessorias menores que vão dar ali técnicos que estão começando, criam uma assessoria, pessoas estão ali presencial, né? Trocando ideia, conversando. Mudou, o mercado tá exigindo esse humano muito mais, né? Embora de toda essa história que eu contei, ser humano para o técnico é essencial. Você Sim. saber ler o atleta, saber que eu tenho uma experiênciazinha, né? Eu tenho uma experiênciazinha. Às vezes já aconteceu de eu mandar o atleta fazer a prova sem relógio, não olha para nada, né? Porque no meu entendimento o relógio, os números fazem mal para aquele atleta. Você, você tem que ser humano, além dos números, né? E hoje tem muito espaço para isso, né? Agora, claro que esses técnicos começando, às vezes com uma assessoria menor, local, esses técnicos que buscam conhecimento, vão decolar, né? Vão decolar. E precisa ter, você abre muito mais o leque, né? Porque senão você passa um aperto, né? O atleta perguntando por que minha normalizada foi, por que o meu PWHR na prova passada deu 6 e agora deu 9, né? Primeiro tem que aprender o que é PWHR. Exato. Então, é isso. E ainda é novo, né, cara? E o triatlo ainda é novo, né? Tem muita informação, muita informação. Pô, a gente está falando assim, 2014, potência pegou de verdade no Brasil. Estamos falando de coisa de 8 anos aí, que o estudo foi mais massificado, né? Você estava dando curso para treinador, você estava falando 2018, 19. Então tem Isso. muita gente que ainda está começando a aprender a falar de potência, né? Então tem espaço, né? Bastante espaço de desenvolvimento nisso. Sim, e uma das coisas que eu prezo muito é o seguinte, eu gosto muito de ensinar, gosto de falar, e o curso, quando eu criei o curso, a frase que me veio à cabeça é assim, o que que eu deveria saber quando eu me formei, que eu demorei 26 anos para aprender, né? O que realmente importa na prática, de tudo que está aí, né? Você vai me perguntar, eu já há anos e anos já fiquei furando o dedo dos atletas, enfim, já fiz de tudo, não tem nada que eu não tenha feito aí. Já fiz de tudo. O que que realmente importa, né? O que que na prática vai fazer diferença de toda essa teoria? Então, quando a gente consegue colocar na prática, pegar a parte que, ó, isso aqui importa, isso aqui você tem que usar, né? Você tem que usar, você tem que estudar, tem bastante coisa que... Aí não é só chegar ali e ler as métricas. Ah, eu sei de potência, ó, potência normalizada, até vi o cara falar lá na live do Mundo Trio, né, no Mundo Tri lá, o cara falou que potência normalizada não é a velocidade, é a média. Tá, mas como é que você olha isso no arquivo? Como é que você analisa? Como é que você
tudo é estudo, né? Não vem de Uhum. graça, né? É só saber uma nomenclatura É fácil. Até é eu que igual sou aprender bobo. a ler, você sabe ler. Agora abre o livro e leia 200 É. páginas, né? O saber a nomenclatura é só te permitir entender como é que agora vai começar o jogo, né? Então tem muita coisa, sim, e muita coisa que faz diferença no dia a dia, né? Para o técnico tomar decisões, achar erros, achar o que funciona, achar o que não funciona. É muito bacana, eu gosto desse mundo. Cara, uma dúvida, a gente falou muito de potência, sempre potência no ciclismo. Potência na corrida não vingou ainda, né? Ou não sei se vai vingar. Qual que é a tua opinião sobre potência de É, a- corrida? Até ontem eu vi uma propaganda de um medidor de potência na mão, né? Mas não sei se era. Hoje eu desconfio de tudo. Será que é brincadeira aquilo, né? Eu tô achando que não, Eu que tenho era verdade. o relógio, no relógio aqui, o relógio que Não, é... não, era tipo um palmarzinho aqui, ó, medidor de potência. O Ah, que eu vi, acontece, né? Eu eu acho que vi é isso. verdade, né? Parecia Acho que eles verdade são o anúncio. patrocinadores do... São patrocinadores da Super League agora, se eu não me engano. Que é na mão aqui. Acho que foi isso. Eu vi isso aí. Eu não conheço, mas já posso falar que assim como o medidor de potência para corrida, ele, na verdade, ele é um acelerômetro, né? Ele, diferente do medidor de potência da bike, que você pode ter tanto no pedal, você tinha antigamente na roda, é uma placa de força ou a placa de torção, faz força, tem torção, vai ter a leitura, é, vai te produzir um número de potência. O de corrida é um acelerômetro. Quanto mais rápido você mexe, ele não tem uma placa de força, não é. E ainda se fosse uma placa de força, aquilo não necessariamente se traduz em velocidade, porque você pode estar fazendo força indo na vertical e Você. não na horizontal, né? Uhum. Mas, de qualquer forma, ele, ele faz uma predição, um modelo matemático do que seria uma potência para você estar se deslocando naquela velocidade. Mas você vai achar alguém que pode ter um tique, assim, tem um trejeito de correr e pode criar um número. O instrumento vai achar que ele tem uma potência absurda e ele pode estar correndo super devagar e tem um pace Uhum. lento e, enfim, ele não é, na verdade, uma, um medidor de potência, né? Ele é uma estimativa é um Uhum. instrumento que vai estimar a tua potência. E acaba que para fazer isso, o que a gente tem no GPS de pace acaba que serve a mesma função, né? Não existe análises mais aprofundadas, a não ser quando você está correndo uma subida, ele vai fazer um sentido numa subida. E eu tenho atletas que usam, eu tenho atletas que ganharam, eu tenho um atleta aqui de Curitiba que usou um tempo, depois até me ofereceu, falou, pô, Gui, não serve para nada, quer para você? Eu falei, pode ser, mas daí eu não estava mais treinando, eu nunca usei, né? Nunca nem peguei com ele. Enfim, foi porque eu nunca usei por não estar treinando. Mas agora que lembrei, até vou ver se ele ainda tem. Fiquei curioso. Mas eu tenho vários atletas que usam, atletas que gostam de usar, gostam mais de olhar a potência do que olhar o pace, tá? Eles gostam e é um número que te dá ele é meio você consegue reproduzir ele a cada treino, ele faz sentido, tá? Ele faz sentido. Tem gente que gosta mesmo. Quando fala Uhum. comigo, já usa a linguagem. Pô, você viu minha corrida? Deu 260 watts. Ele não fala, viu minha corrida? Deu 440 de pace. Uhum. Ele fala em watts. Mas realmente é porque o que o medidor de potência da bike nos deu impossibilidade de fazer análise, o medidor de potência na corrida não deu nada de diferente do que um pace já nos dá, né? Uhum. Então, por isso que não foi para frente. Entendi. Eu também usei um tempo e depois encheu o saco de usar e tinha que fazer Faz- análise. Eu falei, Fazia sentido para os seus números que ele mostrava? Eram Fazia, coerentes? assim, o que mudou para mim pelo menos a referência aí, corroborando o que você falou, é que você não, seu FTP, né, de corrida possivelmente não vai mudar nunca. Você vai ficar, mas você vai correr mais rápido com o mesmo FTP, então você fica mais econômico, né? Era a minha, é o que eu via. E talvez por exemplo, um longo de corrida, talvez o 25, sei lá, com 30 km você começou a sentir. Uma maratona, sei lá, no 30 km você
começou a sentir cansaço e tudo, acho que ele começa a ditar qual é que a tua vantagem mudou, então possivelmente por algum problema biomecânico. Então talvez entender o ponto de quebra ali, alguma coisa, mas acho que é um negócio precisa dedicar muito tempo de análise e aí até então, um pouco no que você falou, né? Que as pessoas demandam mais atenção do técnico, mas uma assessoria você tem vários atletas, você não vai conseguir ficar 5 horas, 6 horas analisando um treino de corrida do cara para ver onde é que está né, a mosquinha ali que deu errado, né? Assim, uma vez você vai conseguir, mas todo o treino do cara, do atleta, você gastar todo o tempo, fica humanamente impossível você gerenciar uma assessoria assim, né? Então tem esse Exatamente, equilíbrio. exatamente. E é natural. Existem aquelas pessoas extremamente obstinadas, né, pela melhora e vão fazer tudo que podem. Eu acho bem válido, né? Pessoa que até coisas, eu até acho válido às vezes pessoas que fazem tudo que podem, mesmo o que não faz sentido. Por quê? Quando você faz o negócio direito, a tendência é que tudo saia direito, né? Mesmo que Exato. alguma coisa está fazendo direito e é a teoria da janela quebrada, né? Você vê um prédio com uma janela quebrada, a chance de aparecer outras janelas quebradas, e aquela janela ficou quebrada ali, abandonada, a chance de alguém É, tacar uma pedra e outras janelas aparecerem quebradas é gigante. Agora, se tiver um prédio bem limpinho, tudo intacto, as janelas bem polidas, nunca vai aparecer uma janela quebrada. Então, quando você abre espaço para fazer as coisas mal feitas, aí começa a acontecer muita coisa mal feita. exato. Então, eu gosto do atleta que é exagerado e só que ele é exagerado em tudo. Ele vai fazer umas coisas que não faz sentido, mas tipo, deixa fazer, que é aquilo ali que dá o tom da vida dele para Aham. tipo, ó, eu vou aqui, não vou comer, sei lá, né? Mas ele faz tudo, ele acha é extremamente cauteloso com tudo e no final o resultado é fantástico. Tem um outro lado que dá errado, que é o seguinte, aquele que é obstinado com as coisas que pode comprar, né? É. Eu, lá atrás, né, da escola australiana de Brabeza, de expulsar atleta do treino e tudo mais, se eu fosse lá atrás, não sou assim há muitos anos, né, há pelo menos uns 10 anos, mas talvez lá no começo de 2000 e tal, pós-Austrália, um atleta chegasse para mim falando que queria que eu olhasse a potência da corrida, que não tá não sei o quê, eu ia falar, bom, o dia que você aparecer aqui um mês sem faltar um treino, aí eu vou dar uma olhada, né? Porque até lá, para fazer o que você tem que fazer antes, para querer. E, 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 na verdade, eu falo brincando, mas É verdade. né? O atleta Consistência, às né? Tem vezes que ter. faz sem perceber, né? Faz sem perceber. Tá preocupado com o detalhe, tá preocupado se vou comprar um macaquinho ali que ele parece que diz, ó, tu já tem uma roupa de borracha, mas saiu uma mais top que eu acho que flutua mais. Eu falo, cara, Treinar. você não tá fazendo nem 50% dos treinos aí. Vai fazer primeiro, né? Antes de. Exato. Senta a bunda e Mas treina aí. tem os dois lados, né? Tem os dois lados. Cris, qual que você acha que é a maior lição que o esporte te deu? Ah, é saber que cada um tem um sonho e os sonhos são muito importantes para aquelas pessoas. O esporte é é uma, é uma grande oportunidade, né, de realização de sonhos. Quando eu falei que lá atrás eu achava que o auge era da treino para atletas profissionais, né, como eu tive Uhum. uma época nem entrava amador. Hoje penso totalmente ao contrário, né? Ao longo dos anos eu descobri como é prazeroso e como é prazeroso ajudar atletas amadores, não importa o tempo que façam, né? Essa vez agora na chuva ali ficamos em Floripa, É. e esse ano na hora que escureceu, né? E já tinham poucos atletas na pista correndo, ficou vazio ali, né? A Búzios os atletas, né? A maioria vai chegar ali até 11 horas, acho que uma É. média do... Eu estou por fora, qual que é a média do Iron Brasil? Deve ser... Uma época era perto de 11, Deve ser entre 11 e 12 horas ali, chega a maioria, né? Depois chega a é maioria. Walking Dead ali. Depois disso,
E aí, cara, depois disso, fica um ambiente legal. As pessoas estão ali, que estão fazendo, tem uma interação bacana, né? Aquela pessoa que 9 da noite está abrindo, ainda vai abrir uma volta de 10, né? Então, não importa não, é um ambiente de conquista de sonhos, assim, você vê que é uma realização. Eu aprendi isso como técnico ao longo dos anos. E como, para mim, foi uma realização eu comecei a perceber, demorei uns 15 anos da vida a perceber, caramba, olha, eu acho que eu faço uma diferença na vida deles, né? É um super prazer. E se deixar eu complementar, as pessoas falam assim, ó, eu posso falar que eu sou antigão, né? Eu, por conta de, em 93, já estava fazendo. Então, eu É. tenho moral para falar que eu sou antigão. A pessoa fala, pô, você quer fazer um Iron? Primeiro você tem que fazer um sprint, não sei quantos anos de tal coisa. Eu penso totalmente ao contrário. Se você quer criar um atleta de nível, você quer uma carreira no esporte, então o pensamento, ok, pode ser Uhum. o jeito, existe uma resposta politicamente correta de como fazer isso. Mas ao longo dos anos eu vi tanta gente que não tem nada a ver com o triatlo, mas se encanta com o triatlo, que quer vir, cara, eu quero fazer esse negócio aí como desafio. Aham. Assim como tem um triatleta que fala assim, cara, eu quero subir, ou quero ir na base quero ir lá no Nepal, quero ir no Everest na base tal, meu sonho é isso, eu quero subir um Kilimanjaro, que é um pouco mais de boa. Não, primeiro você vai ter que fazer aqui 1 ano de escalada nessa academia. Cara, a verdade, tem cada pessoa aí com cada determinação, né? Eu É. já tive atleta que chega, não faço isso aí, mas já corri, dá para fazer o Iron, tem 8 meses. Beleza. Vai lá, faz, não se machuca e volta para a vida dele, que às vezes o triatlo não é a vida dele, né? Uhum. As pessoas às vezes acham que precisa ter uma carteirinha, você tem que ter o aval para poder largar É. o Iron. Acho que o Iron é uma coisa que vai criar um sentimento bem diferente, né, nas pessoas que completam. E não necessariamente a pessoa precisa ser triatleta para isso. Ela pode ser um piloto de carro de corrida e, cara, eu quero fazer esse negócio. E assim como o triatleta vai fazer outros esportes de vez em quando, né? É. Não, você não pode fazer isso aí, que você tem que ter 2 anos aqui de, O, de graduação, né? é. Eu vejo mais Interessante. como um ambiente de. E, ó, eu já pensei o contrário. Hoje, porque eu já vivi pessoas que, cara, Aham. né, tem que ter saúde, tem que ter. É. A primeira parte beleza, qual que é seguro fazer? Você tem saúde para isso? Dá para fazer. Eu penso, acho que é diferente da maioria. Não tem problema nenhum se você, às vezes, vem de outro esporte. Não quer dizer que a pessoa, ela não tem nem, a vida dela não cabe essa rotina de triatleta. Uhum. É uma oportunidade que ela vai tirar da vida para fazer aquilo que ela está achando bacana, vai curtir e talvez ela não consiga no dia a dia colocar o triatlo né? Então, a resposta foi longa, né? É legal, não, é legal você falar isso assim, porque eu também penso nessa, né, de fazer a escadinha. Eu fiz a escadinha. Eu acho que a USA Triathlon até tem uma estatística de quantidade de atletas que ficam no triatlon, é retenção, né? De quem começou como sprint e de quem começou como Ironman. Claro, quem começou como sprint acaba sendo muito maior. Então, até de uma forma mercadológica, como negócio, como business, Sim, não é interessante o cara que vem e faz o Ironman e sai, porque esse cara vai consumir pouco tempo de triatlon, vai, assim, para a economia do triatlo ele não faz tanta diferença. Mas é legal olhar esse outro ponto, porque realmente, cara, se o cara quiser fazer o Ironman, ele pega e faz o Ironman. Se a pessoa quiser fazer, o problema é dela. Da mesma forma que se você quiser fazer uma maratona, vai pegar e fazer uma maratona e nunca correu, beleza. Acho que é isso. É legal sempre expor esse lado, que desde que a pessoa tenha saúde, né, para concluir, que acho que tem que pensar nisso, né? No, os amadores, acho que se colocam numa posição, às vezes, muito a ferro e fogo. O triatlo ocupa um espaço como se o cara dependesse disso para viver, e na verdade 99% da galera não ganha dinheiro com isso, e até os atletas profissionais que teriam que ganhar dinheiro com isso não conseguem ganhar dinheiro com isso. Mas esquecem que, cara, o negócio é não se lesionar, é ter saúde, é completar a prova. Tudo bem, quando você tenta alto rendimento, a lesão pode acontecer, né? Mas, né, você fazer um Ironman
nunca fez uma prova, vai fazer, lesiona, tem tendinite, então, sei lá, faz aquele ciclo bem comprometido e vai fazer só porque você quer falar para o mundo que você é um Ironman. E depois está todo lascado, vai ter que, né? Enfim, acho que esse é um equilíbrio interessante, mas é legal ver esse teu lado. E ao mesmo tempo que, claro, eu vou achar que alguns vêm nesse caso e realmente não devem fazer por algum motivo, né? Pô, Uhum. cara, isso aí vai ser custar demais para tua saúde, você tem zero, enfim, teu corpo por algum motivo pode não aguentar, né? Então tem que ter o julgamento, mas eu acho que não é a ferro e fogo que não, você tem que fazer a escadinha. Até porque eu já vivi isso com atletas, né? Que eu vejo assim, eu sempre faço a ligação com, tem aqueles que são tem uma palavra em inglês, né? Os overachievers, né? Aquele que a Uhum. pessoa que é boa em qualquer coisa que faz, né? Qualquer coisa que faz. Pessoa, a pessoa vai fazer entrou no esporte, você vai ver, pô, o cara entrou lá, já fez o Iron para 8 horas e 55, o cara estuda, e o cara faz o quê? O cara estuda em Harvard, e o cara não sei o quê, o cara criou uma startup. Então, as pessoas são meio fora da casinha, né? É, Eu acho que as coisas são conectadas. A mesma coisa que faz ele ser bom no esporte é o que faz ele tá estudando em Harvard ou ele tem uma empresa que ele teve uma sacada e ele se dedica e essa essa forma de encarar as coisas, né? Por isso que eu já tive atletas extremamente, tipo, extremamente famosos no business dele, não tem tempo para o esporte, mas quer fazer, vem fazer, faz melhor. Pô, o outro tá treinando há 10 anos, o cara chegou em um ano, é melhor que todo mundo aqui, como é que é isso, né? Aí o cara volta pro mundo dele e bota energia lá. Então, existem umas pessoas, eu vou falar que não, o cara chegou aqui e foi melhor que metade da equipe em um ano. Como é que, Como é que por que que ele não explica, né? podia? É. Não, você não pode chegar aqui e ser melhor que nós. Você tem que esperar 2 anos para poder largar essa prova aqui, né? Então, Aí tem concordo, casos e concordo. casos. Tem Interessante casos esse e casos. caso. E eu tenho muito isso. Quando eu pego um atleta que eu vejo a vida pessoal, né? Pessoa que é muito boa no que faz, que não tem nada a ver com o esporte, vida profissional. O cara é muito bom, o cara se ele tiver um pouquinho de talento físico, que claro, às vezes o físico da pessoa não ajuda, né? Uhum. Mas se tiver um pouquinho de talento físico, tiver na modalidade correta, pode ser que a pessoa não tenha um peso ideal para correr, mas vai pegar a bike. Mas e quando não tem nenhum problema assim aparente, normalmente aqueles que são de extremamente sucesso no que fazem, eles vêm para o esporte e o esporte, ele já entra numa vantagem, ele já corta a fila lá na frente. Sim, concordo. É a forma com que se colocam, né, para as coisas. Tudo que vão fazer, fazem com excelência, né? É. Cris, você falou, respondeu de sonho, falou um pouco de sonho aí, e a última pergunta do nosso podcast é essa. Qual que é o seu sonho hoje? No esporte, Você decide, pode, você é, escolhe o campo que você quiser aí. isso aí pegou de surpresa. Tem vários, né? Tem vários, mas pode ser. No esporte, hoje eu gosto muito de ensinar, né? Meu sonho é uma coisa que eu falo, eu escondo, depois que eu dou um curso, eu falo para as pessoas assim, os conhecidos, né? Ou quem trabalha comigo, eu falo, será que as pessoas entendem que tudo que eu sei eu falo ali, é só perguntar, não escondo nada, nada. É isso aqui, ó, faz aqui, cara, é assim, ó. Tá de mão beijada aqui para você. E eu me sinto muito bem com isso, sabe? Meu sonho, além de ser técnico, se eu pudesse dar um curso por mês, principalmente presencial, eu tenho um sonho de evoluir no esporte para esse lado, né? Já Uhum. passei várias fases, meu sonho é esse, e, e também de poder tá fazendo inserir isso como parte da minha vida de técnico, é poder ensinar. É zero segredo, zero. Tudo vou falar tintim por tintim. Se eu não respondo o WhatsApp é porque eu não respondo de ninguém, porque eu me perco. O WhatsApp eu já me... Mas se eu respondesse Ela e te por chegasse ti. a pergunta, eu gravaria um áudio, como já gravei áudio de 8 minutos, 10 minutos com a pessoa que eu nem conheço, explicando, não, faz assim, treino tal, nem conheço a pessoa, não, vi você deu uma palestra, tal. Meu sonho na minha evolução
seria que eu pudesse, né, ter uma abrangência e crescer nisso. E no esporte, para mim pessoalmente, um dia eu venho numa época e eu descobri anos depois, fazendo check-up, hoje entendendo, eu fazia Iron comendo, levando para o Iron inteiro o que hoje eu levaria para 1 hora e meia de prova, né? Então eu fazia meio Iron muito bem e Iron sempre era Aham. péssimo, né? Era péssimo, assim, péssimo não, foi bom, já fui para Kona, né? Mas para o físico que eu tinha, deveria ser, deveria ser muito melhor. Eu tenho um sonho de um dia voltar lá, poder ter tempo e treinar para um Iron de novo e voltar em Kona. É. A gente nem falou de você, atleta, aqui. Já tem 1 hora e 40 de papo, a gente não conseguiu chegar nem na tua parte de atleta. Mas essa parte não é muito importante, não. Cris, cara, te agradecer pelo papo, pela disponibilidade aí. É, e, pô, portas abertas aqui sempre. Sabe disso, a gente já se encontrou, corremos junto lá na Búzios, mas vocês estavam fortes, mas a Fernanda tá muito forte, eu deixei vocês e fiquei no trote paquera lá atrás. Mas te agradecer, cara, que a gente precisar aqui, pós-aberto no Mundo Tri. Poxa, prazer é meu. Você viu que eu gosto de falar, né? Às vezes nem se vou para outro assunto, né? Não, mas é bom, bom é assim, entrevistado que fala, que aí eu fico aqui só Eu gosto olhando. gosto demais. Obrigado pelo convite. Eu fico, como eu falei, eu gosto de falar e gosto de ensinar. E já se me convidou, já fico, por que que eu posso falar que alguém pode aproveitar para alguma coisa, né? É por isso que eu falei, a parte de esporte ninguém vai aproveitar para nada, não. Mas fazia direito, fazia bem os meio Iron. E, e assim, te dar o parabéns, né? Tá à frente do Mundo Tri aí. Eu te falei antes da gente começar a gravação aí que admiro aí teu trabalho que você tem feito. Tá um instrumento de mídia aí fantástico, profissional. Obrigado mais uma vez. Eu que agradeço. Vou deixar aqui no link para a galera também o teu curso. Então, que está lançando um curso agora aqui na Gregário Academy. Pessoal do Gregário Podcast lá, vou deixar aqui no curso, no episódio também. Já que o cara quer dar aula aí, realize um sonho de Cris Solar, que ele quer ser professor todo mês, então assista lá o curso dele. Fiz um bom jabá, estou contratado. Pô, demais, demais. Obrigado demais. Valeu, galera. E Esse tá, e foi mais um tá, MTCast. Eu falo. tá Fala. convidado para o curso. Ó, beleza, ó, jogou agora. Fui fazer propaganda, me lasquei aqui. É isso, galera. Valeu. Mais um MTCast na área aí com Cris Solak. Obrigado.